Que bom chegar até você e poder compartilhar as Escrituras, a Palavra de Deus, que é viva, é eficaz, é refúgio para o nosso coração, é bálsamo, toda sorte de bênção emana dessas Escrituras. O texto que eu quero compartilhar com você nesta ocasião é os versículos 12 a 15 de Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10, versículos 12 a 15, o relato a respeito do sol e a lua deter-se. É um texto muito conhecido, muito citado. E aqui nós vamos, então, aprender algumas lições a respeito da palavra do Senhor e a forma que Deus se relaciona com os seus filhos. Então o texto diz: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Irmãos, eu quero compartilhar o tema, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que peleja por nós, que trabalha a nosso favor. Não houve em nenhum outro relato, em nenhum outro momento da história, Deus fez isso, o sol parar. Hoje sabemos que não foi o sol que parou, foi a terra que parou de girar. Ressalta-se que a Bíblia não é um livro científico. O objetivo de Deus através da Bíblia não é explicar cientificamente todos os acontecimentos. Mas esse texto foi escrito para o destinatário daquela cultura. Então, o relato está dessa forma. O sol deteve-se, a lua deteve-se. Mas depois de Galileu Galilei, houve o conhecimento do não geocentrismo, ou seja, acreditava-se até o século XVI que tudo girava em torno da Terra, chamado geocentrismo. Mas Galileu Galilei rompe com esse paradigma e é perseguido então pela Inquisição e traz então o ensino do heliocentrismo. Tudo gira em torno do Sol. Sistema, daí vem o nome Sistema Solar. Há o relato no tempo de Ezequias que o Sol ele retrocede 10 graus, ou seja, o Sol parar quase o dia inteiro, um sol de quase 24 horas. É nesse relato de Josué, na peleja contra os amorreus, porque os gibeonitas eles enganaram Josué. E Josué estabelece aliança, Israel estabelece com os gibeonitas aliança. Eles mentiram dizendo que vinham de terras distantes com as suas sandálias desgastadas, roupas desgastadas, bolo, pão seco. E então a aliança é estabelecida. O fato é que os gibeonitas moravam 30 quilômetros aproximadamente
de onde Israel estava, onde Josué estava. E quando os reis dos amorreus souberam disso, instauraram uma guerra, explodiu uma guerra. 5 reis se revoltam contra os gibeonitas, os seus antigos aliados, e vão contra eles, e vão para destruí-los. Então, Josué, com a aliança que tem, Israel, com a aliança que tem com os gibeonitas, ele então vai em socorro dos gibeonitas. Isso nós percebemos e temos o registro no início do capítulo 10. E Josué vai, surpreende os amorreus, porque ele viaja a noite toda, cerca de 32 quilômetros, e dá de contra esses exércitos. E enquanto Josué faz a investida, o fator surpresa, porque Josué chega de surpresa, Deus começa a agir. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor conturbou, ou seja, o Senhor desorientou aqueles reis e seus exércitos. A palavra dos amorreus é: vamos e destruamos os gibeonitas, esses que estabeleceram aliança com Israel, porque Israel já vinha varrendo a terra até ali. Mas Deus diz, Deus dá, na verdade, a resposta absoluta, o resultado é a destruição daqueles 5 exércitos e daquele rei. A palavra de Deus diz no versículo 8 do capítulo 10, que lemos de Josué: disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos entreguei, nenhum deles te poderá resistir. O Senhor os conturbou, diz o versículo 10, desorientou, como eu disse, e depois foi a perseguição cerrada na subida de Bet-Horon, até que os inimigos se viram destroçados das bandas de Azeca e Maquedá. Deus estava disposto a livrar Israel. Deus estava disposto a ser com Josué. Deus estava disposto a livrar os gibeonitas que tinham estabelecido aliança, apesar da mentira dos gibeonitas, mas a aliança foi estabelecida e ratificada diante do Senhor. Então, Israel vai em socorro e Deus luta as guerras de Josué. Antes, Deus apareceu para Josué numa teofania, na verdade, o Cristo pré-encarnado, com espada na mão, desembainhada. Minha guerra. Tira as sandálias dos pés, Josué, porque o lugar em que você está é terra santa. É terra guardada e protegida pelo Senhor. E Josué destrói 31 reis com seus 31 exércitos bem armados. Gigantes são expulsos, são mortos pelo viés da obra de guerra de Josué e o exército de Deus. Então Deus faz chover chuva de grandes pedras contra esses 5 reis e seus exércitos. Chuva de grandes pedras. Deus não só conturbou, não só desorientou o exército, não só parou o sol para que o povo tivesse mais tempo para lutar contra os inimigos, mas ele também faz chover grandes pedras. O que nós aprendemos aqui é que Deus luta as nossas guerras. Deus está conosco nas nossas adversidades. Deus luta conosco nessa pandemia. Essa pandemia se levantou como esse vírus, como um inimigo nosso, um inimigo perigoso, invisível, que tem ceifado vidas, mais de 50 mil pessoas no Brasil, milhares e milhares nos outros países. Mas Deus está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio, é o nosso ajudador. Deus se faz presente para nos abençoar. Então essa palavra, essa passagem, é uma passagem de encorajamento.
Deus faz chover grandes pedras, coisa diferente, coisa que não acontecia. Deus faz o sol parar e eles têm um sol de 24 horas, 2 dias em um só, aproximadamente, porque Deus, então, queria que aqueles 5 reis amorreus fossem completamente destruídos, fossem os seus exércitos completamente desbaratados, para que à noite eles não tivessem tempo, então, de se reagrupar e fazer uma nova investida contra Israel e contra os gibeonitas. É um texto de encorajamento. Deus move céus e terra a nosso favor. Deus muda as leis da natureza. Deus impede o inimigo de agir contra nós. E quantas vezes nós somos incrédulos? Quantas vezes nós somos passíveis diante das circunstâncias e nos prostramos, desanimados, cabisbaixo, temerosos? E Josué, então, ouve o sermão de Deus: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Josué embrenha a noite toda, caminha a noite toda, para depois ter um dia duplo de guerra. Imagine só, Josué, 36 horas aproximadamente ininterrupta de caminhada à noite, de apreensão e de uma guerra, de uma investida grave e perigosa. Mas anteriormente, Deus anima Josué e diz: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E essa palavra é dita a nós, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos um povo privilegiado. Deus mais que parou o sol por nós, mais que fez chover chuvas de pedras, grandes pedras, mais que conturbou o nosso inimigo, Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Ele mais que deteu o sol e grandes pedras, Ele esmagou a cabeça da serpente, Ele venceu o nosso arqui-inimigo, Ele nos deu do seu maior esforço, Ele abriu mão de seu Filho unigênito, de seu Filho querido, de seu Filho perfeito, obediente. Imagine só, Deus pune os nossos pecados de rebeldia, de desobediência, no seu Filho perfeito e obediente. Como foi trabalhoso para Deus, como foi difícil para Deus desamparar o seu Filho ali na cruz, a ponto do Filho perguntar: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o momento mais difícil para o Filho de Deus, e não menos para o próprio Deus, o Deus Pai, que vê o seu Filho sendo pregado naquela cruz, sofrendo agruras por nós. A ausência do Pai foi o seu mais intenso trabalho, experimentar a morte, separar-se do Pai no sentido humano da palavra. O Pai escondeu o rosto favorável dele, mas despejar sobre o seu Filho a sua ira, muito mais que sol parar. Mas tudo isso são encorajamento para a nossa alma, para o nosso coração, para que entendamos que Deus está muito interessado em nós. Entender que Deus, Ele se interessa na nossa vida espiritual mais do que nós mesmos. Entender que Deus nos ajuda e nos abençoa mais do que nós possamos imaginar. E percebemos que Deus toma iniciativas. O que era Josué
com o seu exército diante de 5 exércitos, 5 reis. Josué nada podia fazer. Mas a grande questão é que Deus lutava as guerras de Josué. O que podemos fazer diante do quadro em que estamos passando, esse sufoco que nós estamos enfrentando, templos fechados, muitas pessoas questionando a nossa fé, essa pandemia que varre as nações, uma pandemia perigosa, ninguém tem explicação correta ou inteira sobre esse vírus. Os profissionais ainda não conseguiram entendê-lo plenamente, porque ele muda, uma região é mais forte, outra mais fraca, atinge certo tipo de pessoas, há o grupo de risco, há pessoas assintomáticas. O que somos nós diante desse vírus? Somos fracos, mas Deus está conosco. O que pensar da igreja em tantos meses sem se reunir? Como será a igreja pós-pandemia, quando estivermos no novo novamente? O que será da igreja? Será aquilo que Deus quiser. Está tudo nas mãos dele. E Deus, ele tem os melhores projetos para a igreja. Ele, nesses tempos, ele está purificando a sua igreja. Ele está testando a nossa fé. A nossa fé não vai ser diminuída nessa ausência de cultos presenciais. Ela vai crescer. Aqui nós estamos percebendo a importância do culto, que às vezes nós banalizamos tanto. Vamos à igreja se der para ir. Agora nós vemos a falta que nos faz o culto. Mas para nós encerrarmos as lições gerais, Deus vence os nossos inimigos por nós. Basta parar e ver a vitória do Senhor. Basta abrirmos mais os nossos olhos da fé e ver o quanto Deus tem nos abençoado. Enfrentamos adversidades, mas quantos inimigos são tombados? De quantos livramentos já fomos guardados? Em quantos livramentos fomos guardados? De quantos perigos protegidos? Josué não podia vencer os seus inimigos. Eram muitos e fortes. E quantos inimigos Deus vence por nós? Inimigos que nós nem enxergamos com os olhos físicos, mas Deus os vence por nós. As frentes de ataques, elas vêm de todos os lados. Vêm de situações que nós nem imaginávamos que viria. Vêm de pessoas que nós nem de longe imaginávamos que viria um ataque pesado. Mas Deus vence os nossos inimigos por nós. Nada pega Deus de surpresa. Deus vê no escuro, Deus vê o futuro. Deus lê as nossas mentes, Deus sabe das intenções do homem, Deus conhece as artimanhas do inimigo e Deus vence os nossos inimigos por nós. Deus não mede esforços para nos abençoar. Deus trabalha dia e noite. Deus se esforçou para parar o universo, porque Deus parou o universo naquele dia ali. Fez tudo parar, toda essa engrenagem. E aquilo foi, de fato, um grande esforço para Deus, humanamente falando, porque Deus é completamente soberano, mas humanamente falando foi um trabalho. E Jesus mesmo disse que o Pai trabalha até agora. Nós estamos dormindo, Deus está acordado trabalhando, preparando o nascer do sol. Nós estamos dormindo, mas Deus está lá nos altos céus cuidando de nós, cuidando da outra parte do mundo que está trabalhando, o Oriente. Enfim, Deus
não mede esforço para nos abençoar. Deus realizou o fenômeno das chuvas de pedras. Diz o texto que morreram mais pessoas, mais soldados inimigos, pelas chuvas de pedras do que pela investida dos soldados de Israel. Deus trabalha muito mais do que nós. Nós não fazemos nada, absolutamente nada diante do que Ele faz. Nós ficamos tão preocupados, nós ficamos tão ansiosos, e Jesus diz: isso não vai aumentar nem 50 centímetros na vida de vocês. Isso não vale de nada todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço. Nós temos que contemplar e descansar, ver o que Deus está fazendo por nós. Mas ainda Deus altera até as leis da natureza a nosso favor. Os cientistas descobriram que algo diferente no universo aconteceu e a causa foi esse episódio. Deus faz a mula falar, Deus faz os rios pararem, Deus faz a gravidade mudar de situação, o machado de Eliseu flutuou, Jesus caminha sobre as águas. Pedro, amando de Jesus, ele caminha sobre as águas. Deus muda o que for necessário por nós, porque Ele nos ama sobremaneira. Ele nos ama grandiosamente. E até as epidemias, as catástrofes, as secas, as pragas, as coisas ruins, Deus usa contra o mundo idólatra, contra o mundo desobediente, para preservar e abençoar a sua igreja. O mundo com essa pandemia está levando um abalo de Deus, porque Deus abala as nações, Deus faz tremer as nações para que elas percebam que há um Deus nos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus possa aplicar essa palavra no nosso coração. E a conclusão óbvia é: Deus luta por nós. Deus move o universo por nós. Deus deu o seu Filho por nós naquela cruz horrenda, aquele crime hediondo. E Ele se entregou por nós, porque Deus nos ama. E a conclusão óbvia é essa: Deus te ama. E que Deus então possa te abençoar, aplicar essa palavra no seu coração. Nada de ruim vai acontecer na sua vida sem que Deus permita. Tudo está nas mãos dele. Deus te abençoe grandemente. Amém.